vocês. Trouxe poucos slides, poucos conteúdos. A ideia é ouvir bastante vocês, né? A gente vai falar um pouco sobre informática, sobre sistemas de informação na área da saúde. Então, sobre a questão da informática vai ser o nosso foco, né? Então, já estou fazendo aqui a introdução, a gente vai analisar um pouco da pergunta do fórum, e a partir da pergunta do fórum a gente vai discutir um pouco sobre como está sendo, né, essa questão de trazer informática para o dia a dia e qual a importância disso, né? Acho que é o principal, acho que é a gente discutir essa questão da importância, né, como é importante. Boa noite, Cida, seja bem-vinda. Como é importante, né, a gente discutir essa questão da informática, né? Isso é muito importante, porque ela é uma questão que veio para ficar, né? A questão da informática é importante você ter essa noção. A gente vai seguir utilizando, não tem como andar para trás, né? Então, diferente das dificuldades, dos percalços, a gente vai ter que se acostumar e ir trabalhando para cada vez mais qualificar o uso da informática, porque é algo que veio para ficar, né? Sobre o fórum da disciplina. Opa, disciplina 11, eu escrevi errado ali, botei 9. É disciplina 11, desculpa. Então, no comentário de vocês, da disciplina 11, eu quero que vocês tragam um pouco sobre a importância do uso da tecnologia, né, na questão da saúde. Que vocês apontem exemplos de como a equipe de vocês utiliza essa questão de tecnologia, informática. Um vai usar mapa, o outro vai usar o prontuário eletrônico, o outro vai usar uma ferramenta de Excel, planilha, para debater algum caso. Vou precisar que vocês falem sobre o uso do eSUS, né? Se vocês estão usando o eSUS ou não, como está sendo. Que apontem quais foram os avanços e dificuldades. A maioria de vocês tem muitos anos, né, de experiência na atuação. Então, vocês sabem como foi esse processo, quais foram os avanços que tiveram, quais são as dificuldades que está tendo. E que vocês apontem oportunidades para vencer, né, esse processo, como a gente pode melhorar o andamento desse processo. Então, como eu falei, eu quero ouvir bastante de vocês hoje. Como eu falei, a transformação da era digital, né, é algo que veio para ficar. E o quanto hoje, né, 2022, 10 de novembro de 2022, o quanto esse processo está auxiliando e está prejudicando vocês. Eu quero ouvir de uma forma sincera. Hoje vocês conseguem olhar e ver os sistemas como aliados ou eles ainda são dificultadores dentro desse processo de atenção em saúde, né, dentro do trabalho de vocês? Ainda vocês veem o sistema como os sistemas que vocês usam, seja o eSUS ou qualquer outro sistema, vocês veem como aliados ou eles ainda são dificultadores, né, dentro desse processo de atenção em saúde? Vamos lá, pessoal. Abram os microfones. Vou começar a escalar uns aqui para falar. Como é que está sendo essa questão do dia a dia, o uso das ferramentas de informática? É bom, é ruim, ajuda, atrapalha? É muito trabalho? Dinalva. Oi, professor. Como é Aqui no... Sim, professor, pode falar. Não, eu ia perguntar como é que é no teu dia a dia isso, essa questão. Pois é, professor. Aí agora que a gente está se adaptando mais, porque no começo, quando nós começamos a trabalhar com o aplicativo, e aí eu mesmo não sou muito de informática, entendeu? Ainda agora que estou me adaptando. No nosso posto mesmo, agora que, né, já está se usando o prontuário eletrônico, mas dificultou até para nós. A nossa demanda para o doutor, ele atendia 12 pessoas, 12 pacientes. Então, agora, com essa nova era da informática, dos prontuários eletrônicos, tudo jogar no sistema, então diminuiu a nossa demanda. Ele atendia 12, agora só atende 12 pacientes, gestante, ele só atende 4 gestantes. Por quê? Da dificuldade, né? Ele demora mais.
a jogar esse paciente, né, no prontuário eletrônico. Então, ele falou que é devido ao sistema, o sistema. Então, agora que nós estamos, eu mesmo, agora que a gente está se adaptando, eu estou me adaptando, não, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu peço ajuda para as meninas, nossas amigas, mas a gente está dando para levar. Então, hoje, tu acha que ele traz mais problemas ou ele mais ajuda essa questão do sistema? Ter que lançar, tu falou que diminui o número de atendimentos, né? Por uma parte, professor, é bom, né? Até, olha, na parte da triagem, é muito demorada. Às vezes os médicos chegam até as meninas para pedir os prontuários, os pacientes. Então, elas têm que jogar todos os pacientes, né, que vão consultar, né? Aí depois é que mandam, porque mesmo que está usando o prontuário eletrônico, mas ainda está usando o prontuário, né, que é o do paciente, o de papel, né, que tem toda uma história. Aí tem que jogar todos esses pacientes. Então, na parte mesmo interna do posto, eu vejo a dificuldade das meninas, porque até então a gente não trabalhava, né, nessa parte, só era mesmo no papel. Numa parte é bom, né, porque tudo fica, mas é como um aliado, né, assim, nessa parte de... Mas eu acredito que é porque está no começo, né, Gustavo? Isso, eu que ia comentar. Eu acho que se o pessoal... Boa noite, Patrícia. Se o pessoal tivesse mais acostumado, seria mais fácil. Seria mais fácil. Obrigado, Dinalva. Cida tinha levantado a mão? Cida? Edna, então. Professor, eu vejo a questão da informática como uma ferramenta que é mais do lado positivo do que negativo. A questão do negativo é porque tudo que é novo, né, a gente tem que inventar os desafios, tem que lidar. Mas eu acredito que a questão do dia a dia, a gente vai adaptando conforme vai errando e vai acertando, aprendendo com os colegas. Aí, no princípio, a informática, quando a gente não está acostumado, ela meio que assusta mesmo, né? Porque, às vezes, a gente acaba procurando uma profissão que não tem nada a ver com informática, porque quando nós começamos a trabalhar como agente de saúde, era basicamente a questão de orientação, prevenção, preenchimento de fichas através de papéis, né? E então a gente meio que fugia da informática, achava um bicho de 7 cabeças. Aí, de repente, a informática vem até a gente é obrigado a aprender, a lidar, aí a gente descobre também que é algo que ajuda demais, que vem realmente para facilitar a vida, né? Então, aquelas papeladas que a gente guardava e não sabia, eu mesmo não sabia mais aonde guardar, cadastros, desculpa o barulho aqui, aquele monte de cadastro, aquelas fichas, tudo, e de repente, tudo isso está sendo eliminado aos poucos, né? E também a questão da agilidade que a informática traz, facilita demais. Então, a gente realmente nós encontramos algumas dificuldades na adaptação, inconsistência de sistema, né? Essas coisas assim, mas nada que a gente não possa aprender também. Eu acho que o bom é isso, que daqui a pouco nós estamos preparados para... Porque antigamente eu via a questão da informática mais para quem trabalhava com a parte administrativa, né? E eu achava que não tinha nada a ver com o agente de saúde. E hoje em dia eu vejo que eu já posso estar me preparando até para tentar essa parte aí do administrativo também, né? Ah, que ótimo, que interessante. Perdeu o medo, então. Sim. Ah, então, que ótimo isso. Experiências, né? Eu gosto se preparando sempre. Com certeza, eu achei bem interessante que
os que tu falou da questão da obrigatoriedade, né? Que chegou um momento que eles começaram a obrigar isso, né? Necessidade. A necessidade acabou fazendo com que fosse obrigatório. Então, hoje tu considera o sistema mais um aliado do que um dificultador. Que bom, Com bom certeza. saber. A partir do momento que a gente perdeu o medo, aí então a gente vai começar a ver como algo muito positivo, uma ferramenta agora que eu acho que imprescindível até. A gente nem consegue mais imaginar bem, né? Porque ajuda demais. Certo, e agora essa questão, o curso trazendo também esse tema, ajuda mais ainda a perder o medo, a descobrir, a enfrentar as dificuldades, né? Isso tudo vem para ajudar. Com certeza, eu também tive dificuldade no começo, assim, no curso, no AVA ali, eu já dei cursos online, já trabalhava com isso, mas toda nova plataforma vai trazer uma dificuldade no começo, né? Exatamente. Então, realmente que nem tu falou, só realmente passar o começo ali que a gente começa a identificar cada vez mais como um parceiro. Obrigado, Edna. Cida, desculpa, outra vez eu te cortei ali. Boa noite, professor, porque boa noite. Como a colega falou, né, tudo novo. Eu acredito que veio para facilitar, né, o nosso trabalho. Até a comunidade aceita mais, até para dispor dos documentos, eles ficam interessados, falam assim, olha, eu estou precisando de um documento assim, 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 para poder terminar o cadastro de vocês. Eles providenciam muito rápido para poder ficar junto comigo, olhando o que eu estou fazendo no tablet ou no telefone, né, no cadastro deles. Eles ficaram bem interessados, assim, e graças a Deus já estou terminando minha área já, de cadastrar toda a área. E para mim foi bom. Diminui o tempo, né? Que a gente gastava muito nos papéis. E facilita também mandar as produções, porque a gente, além da gente ter que preencher no papel à mão, tinha que passar para o computador depois. Aí era muito chato digitar, né? E agora não, é em tempo real. A gente vai lá, faz a visita e só sincroniza e manda para a secretaria a produção, e para mim facilitou muito mesmo. Que ótimo, Cida. Então tu já vê como um aliado, principalmente eu gostei que tu falou de ter acesso rápido aos dados, né? Não precisa ficar procurando ali naquela papelada, tu tem no tablet às vezes, né? Tu consegue ter. Acho que ajuda bastante. Muito fácil, facilitou muito mesmo. E eu acredito assim, quando foi implantado no posto de saúde, que ainda não foi o prontuário virtual dos pacientes, vai ficar mais fácil também para os doutores consultarem, né, os enfermeiros, também vai diminuir, assim, o tempo que eles passam preenchendo, né, os prontuários à mão. Com certeza eu acredito que vai melhorar. Você acha que o médico está tendo dificuldade de utilizar isso? É isso que vocês estão falando? Não, é porque aqui a gente, no posto onde eu estou trabalhando, nós estamos emprestados lá enquanto constrói. O nosso posto está em construção e a gente está em outra estratégia emprestado lá em 2 salas, aí não tem onde instalar os computadores. Precisa ter uma infraestrutura, né? Não é só... Isso. A gente está aguardando ficar pronto o posto mesmo de saúde para a gente voltar. Entendi. Isso cria uma situação um pouco diferente, né? Porque precisa ter a estrutura, né? Precisa ter o espaço, a conectividade. É fundamental. Obrigado, viu, Cida? Mais alguém para me trazer a sua impressão de como é que está sendo usar a tecnologia, se está gostando, não está gostando, está achando que está mais trabalho do que ajuda? Luísa, por favor. Luísa Francelina. Se tu está tentando falar, não estamos conseguindo te ouvir, Luísa. Agora sim. Então, para mim, facilitou bastante, entendeu? O tempo, a gente
tempo, ganhou mais tempo com relação aos preenchimentos, né, nos cadastros também, não ter que ficar coletando as informações na área e repassando para a parte da informática chegar na unidade. E até mesmo quando a gente se encontra na unidade, no período que a gente fica, primeiro período da manhã na unidade, se as meninas da triagem elas precisam encontrar um prontuário de um paciente que vai consultar naquele horário e elas estão perdidas, e elas perguntam para a gente qual é a família. Quando você vê o teu paciente ali, você já identifica de qual que é a família, vai lá e rapidinho já vê o número do prontuário, porque a gente ainda não trabalha com prontuário eletrônico, então isso facilita, até nesse momento facilita, porque você não tem que ir no livro, procurar onde que está a família, qual o endereço, qual o número do prontuário. Então, de certa forma, para mim ajudou muito. Não tem atrapalhado até o momento em nada, né? Com a questão também do atendimento médico, eu acredito que isso não vai ser um problema, que isso vai facilitar e muito a vida do médico, lá, médico-paciente, na hora do atendimento, e isso pode até, quem sabe, abrir mais vagas para mais atendimento, porque os médicos são limitados a uma quantidade de paciente por horário, né, por carga horária, e eu acredito que com isso sobre mais tempo, entendeu, para o atendimento. Sim, entendi. Não, com certeza, eu acho que essa questão... Boa noite, Dilmara. Pessoal, para vocês está baixo ou vocês me escutam bem? Eu recebi um comentário aqui dizendo que está abaixo. Está baixo. Eu estou ouvindo bem, para mim está ótimo. Tá, ok, então. Vou tentar falar um pouco mais alto só, então. Mas, enfim, eu gostei bastante da contribuição que vocês trouxeram. Acho que eu achei que trariam mais contribuições ruins, assim, mais críticas, mas estou gostando de ver que o pessoal já tem essa visão, né, de que é difícil no começo, mas que depois fica mais fácil, né? Acho que essa visão ela é bem importante que vocês tenham, né, que vai trazer algumas dificuldades iniciais, mas isso não é motivo para a gente não implementar o sistema de informática dentro das unidades de saúde, né? Então, estou muito feliz de ver a visão de vocês, acho que é bem por aí. Bem por aí. Então, pessoal, a gente teve várias disciplinas e todas elas vão sempre se relacionar com a questão do sistema de informação. Então, quando a gente estudou sobre informática básica, quando a gente estudou sobre planejamento e organização, né, o planejamento tem que sempre se basear em cima dos dados, né? Quando a gente estudou diagnóstico em saúde, né? Vocês lembram? Na aula passada, a gente estudou diagnóstico. Diagnóstico a gente tem que levantar dados, levantar informações, tanto sociais quanto diretamente sobre saúde. Levantar dados, isso não necessariamente a gente vai levantar esses dados indo a campo diretamente. Eu quero fazer um diagnóstico em saúde, eu necessariamente tenho que andar por toda a região? Não, eu posso coletar dados, eu posso analisar dados, eu posso estudar dados, né? Só que para eu estudar dados, alguém tem que ter lançado esses dados num primeiro momento. Então, a utilização desse sistema de informatização é fundamental para que a gente possa fazer diagnóstico. E a questão do mapeamento também, que a gente estudou, muitas de vocês fizeram, né, o mapeamento utilizando o sistema do Google. Então, isso aí foi muito importante, vocês utilizarem sistemas de informação para fazer todos os outros temas que a gente estudou, né, eles estão ligados com a questão da informática. Então, a gente catalogar dados, usar dados, preencher sistemas, registrar informações, né, tudo isso a gente registra com sistemas de informação. Então, quando a gente fala de planejamento de saúde, né, ele tem a atenção primária, ela deve ser sempre a coordenadora das ações. Então, o planejamento deve sempre começar com esse trabalho que vocês fazem, agentes comunitários de saúde. Na aula passada, não sei quem lembra, eu discuti com o Leonardo sobre questões das ações em saúde, quantas ações em saúde vinham da realidade no município e quanto não vinham, né? Algumas vezes a gestão fazia algumas ações em saúde que muitas vezes não estavam tão relacionadas com a realidade do município. Como é que a gente faz ações em saúde relacionadas com
com a realidade do município, olhando os dados, o que tem registrado, quantas pessoas, quantos tem de diabetes, quantos tem de hipertenso. Assim eu consigo ver, olhando os dados, eu consigo ter uma noção do diagnóstico da região, eu consigo fazer planejamento em saúde com base em fatos, numa realidade. Então, a gente faz um planejamento em saúde voltado para determinada região, a partir do momento que eu tenho esses dados. Se eu não tenho os dados, eu não consigo ver essa região. Então, o planejamento ele sempre tem que partir dos problemas do território. Isso é fundamental, adequando as necessidades de saúde da população com as ações realizadas. As ações têm que estar ligadas com os problemas, com os dados levantados, né? Nesse sentido, a sistematização dos dados vem para fomentar a produção de informações em saúde que geram conhecimento. Então, quanto mais dados, mais conhecimento. Quanto mais registro de informação de um território, mais conhecimento a gente tem sobre ele. Quanto mais alimentado está o nosso sistema de informação, mais conhecimento a gente tem daquele território. Então, isso é muito importante você ter em mente. Quanto mais dados, mais conhecimento, e a gente facilita a realização de políticas públicas. Então, muitas vezes o gestor não tem tempo para caminhar por todo o território ou para estar sempre em contato, lendo muitas informações. A gente tem que ter dados para gerar conhecimento. Então, isso é o que vocês têm que ter de muito, muito bem fixado na hora de realizar as atividades, né, principalmente do fórum ali, a hora é pensar que a questão dos dados gera conhecimento, né. Por que esse conhecimento é importante, né? As regiões, cada uma vai ter a sua realidade. O trabalho do agente, ele não é idêntico em todo o Brasil. Então, a promoção do cuidado, integralidade, a gente precisa olhar para as questões sociais. Como é que a gente vai ver questões de renda, quem é que recebe Bolsa Família e quem não recebe. Essas realidades do município, a gente vai ver olhando para os dados. Então, e cada situação vai ter uma realidade. Então, por isso que os dados são muito importantes para que a gente faça essa leitura rápida. Eu vi que o pessoal falou bastante, né, na questão da agilidade que os dados trazem, né? Isso é muito importante vocês terem em mente, que essa agilidade para ler o território, para conhecer o território, é uma parte muito importante dos dados. Então, quais são as vantagens e desvantagens de um sistema de informação, de utilizar sistemas de informação, né? Eu fiz aqui uma pequena tabela, pode estar faltando algumas coisas, vamos ver se vocês conseguem pensar em outras coisas, mas eu pensei assim, um sistema de informação, ele vai ter como vantagem que ele pode ser acessado por vários profissionais em vários locais diferentes. Então, não sei se vocês viram a videoaula que está disponível no fórum, tem uma agente comunitária de saúde que cita, né, que antes ela tinha que toda a visita que ela ia fazer, quando ela sair para a rua, ela carregava fichas e fichas, né, pastas e pastas desse tamanho de cada um. Acho que vocês também tiveram que fazer isso alguma vez, né, sair com um monte de pasta de cada usuário que ia visitar, né. Então isso não precisa mais. Agora tu pode acessar a informação do tablet em qualquer lugar que tu esteja. Então, tu está no posto de saúde, tu está na casa da pessoa, tu consegue acessar essa informação. Isso essa facilidade de acesso ao dado facilita a tomada de decisão. Então, como já foi falado ali no começo, né? Essa questão da tomada de decisão é muito importante que a gente tenha isso fácil, né? De fácil acesso. Acho que foi a Dinalva, né, que falou sobre a questão da facilidade, né, de ter esses dados, né, que como o sistema ele facilita ter o acesso aos dados. Ele padroniza o registro de informações, então todo mundo lança os dados da mesma forma, as pessoas conseguem ler os dados da mesma forma, então a gente gera uma padronização no uso, né, do registro dos dados, porque senão cada pessoa coloca ali como achar melhor, né. Então a gente tem que ter uma padronização. Como eu falei, são pesquisas rápidas, facilitando tomada de decisão, seja de rotina ou não. Então, seja uma decisão lá do gestor, que vai avaliar se uma política é necessária ou não, ou seja, uma tomada de decisão de vocês, quem vocês vão visitar hoje, quem não vão, essa tomada de decisão fica facilitada quando a gente tem o acesso aos dados rápido e fácil, né?
E uma questão importante que não vi nos materiais teóricos, mas eu lembrei da questão do mapa, né? A gente tem uma maior segurança, né? Contra perda, contra o que pode acontecer com esses dados, né? A gente falou na aula dos mapas, não sei se o pessoal lembra, a gente falou sobre possibilidade de perder um mapa, né? Então a gente pode muitas vezes perder algum material, perder algum dado do paciente, se molha a ficha do paciente, a gente não tem mais como saber depois, né, o que aconteceu. Então, a gente, com a informatização, a gente tem maior segurança, né? Como desvantagens, eu não sei se seriam necessariamente desvantagens, mas está bem relacionado àquilo que vocês falaram, a Edna falou, né, desculpa, a Cida falou sobre a questão de ter um local, uma infraestrutura, né, com equipamentos. Não adianta, mas o sistema existe, eu fiz o sistema. Ok, mas a gente precisa ter uma estrutura, precisa ter uma sala, precisa ter uma mesa, precisa ter um computador, precisa ter energia elétrica, precisa ter internet. Isso é fundamental para o funcionamento do sistema. Então, antes, quando eu poderia só jogar uma folha e um lápis e uma caneta, hoje eu preciso colocar um computador, preciso colocar energia elétrica, preciso colocar internet. Então, requer uma estrutura e equipamentos muito mais complexos, né, do que quando a gente estava falando da organização no papel. E também a questão do treinamento e qualificação, né, como foi falado ali no começo, a questão de ter um perfil para isso, né? A Edna falou sobre isso, sobre a questão de ter um perfil para trabalhar numa área mais administrativa. Isso é uma questão que tem que ser trabalhada, né? Muitas pessoas não nascem, né, tendo esse perfil. As pessoas têm que ser trabalhadas com essa questão, né? Então, para que a gente tenha a adequada infraestrutura, para que a gente tenha o treinamento, qualificação, né, para estar trabalhando com o sistema de informação, é fundamental que a informática seja uma preocupação da gestão, né? Os gestores têm que estar preocupados com isso. Edna, tu levantou a mão? Gostaria de falar? Edna e Luísa, vocês estão com a mão levantada, foi sem querer, ou vocês gostariam de falar? Eu fiz sem querer. Eu não, só queria... Pode falar, colega. Luísa. Tá, deixa eu falar. Eu só queria dar um exemplo. Assim, você estava falando aí da questão da agilidade, da comunicação, né? Enfim. E eu só queria dar um exemplo dessa questão da comunicação e dessa agilidade, né? A informação rápida, assim, tempo real. Domingo mesmo, como eu já havia até comentado com você, que eu não estava na cidade, né? E a enfermeira precisou, ela disse que, e nem é comum também, ela está procurando a gente assim nos finais de semana, mas por acaso, no domingo, ela precisou de um prontuário de uma paciente que é diabética e é amputada e tudo, e recebe material de curativo, acho que ela precisou de alguns desses dados aí dessa paciente, e ela mandou mensagem perguntando se eu tinha essas informações, ela precisava de cartão SUS, essas coisas, e eu não estava nem na minha cidade, mas rapidinho entrei no aplicativo do celular, fiz print e mandei todas as informações que ela precisava. E não precisou ir no posto, atrás de prontuário, resolver o problema a longa distância. Então, que ótimo exemplo, Anja, que ótimo exemplo. Aí tem essa questão que realmente é uma ferramenta de fundamental importância hoje em dia. Como é que faria se não tivesse, se fosse no papel? Como é que ia ficar? Exatamente. Eu lá em Belém do Pará e ela aqui em Paragominas, ia ficar difícil. O posto fechado, e ela não tinha chave, quem fica é a menina que trabalha na OSG, né, que trabalha na limpeza, então ela ia ter que ir atrás dessa pessoa, porque ela disse que estava precisando muito do prontuário dessa paciente. Então resolveu a situação. Sim, sim. Aí olha a informática ajudando. Que ótimo, ótimo exemplo, Edna. Obrigado, viu? É bem isso, conseguir ter acesso a dados de longa distância rápido, né? Então isso é fundamental para a gente ter um bom cuidado com as pessoas, né? Exatamente. Muito bom.
Luísa, desculpa, tu ia falar alguma coisa? Sim, foi até sem querer levantar a mão, mas agora a colega colocando essa fala dela com relação às informações que a enfermeira precisava, uma vez ocorreu também algo dessa natureza comigo. A gente já estava fazendo uso da ferramenta e uma paciente da minha micro, ela ia viajando só, ela é hipertensa, diabética também, e ao chegar em outro município, ela passou mal e teve que retornar para Paragominas. E deu entrada na UPA. E Paragominas não é tão grande assim, mas a gente tem muitos conhecidos dentro da UPA. Então, a pessoa, depois que retornou, recobrou a consciência, né, e falou de que bairro que ela era, e a técnica que estava atendendo ela lembrou, não, quem atende lá nessa microárea lá, quem atende nesse bairro é a Luísa. E já entrou em contato comigo, e de imediato as informações foram para essa técnica, para solucionar o problema dessa senhora na UPA. Então, e eu já tive a responsabilidade de entrar em contato com a família, porque a senhora estava viajando sozinha. Aí, olha só, a ferramenta, mais uma vez, mostrando para que veio, né? Para facilitar o nosso trabalho, dar agilidade às coisas. E foi em situações resolvidas naquele momento. Imagina se fosse no papel, como é que seria para resolver isso, né? Como é que se chegaria nessa informação? Quanto tempo ia demorar, né, para ter acesso a essa informação? Sim, sim. E hoje, sim, a gente adquire a admiração dos pacientes, da família, ter um respeito maior, ter uma consideração maior ainda pelo teu trabalho, é muito bom, porque isso também ajuda. Às vezes, acontece muito, a mãe vai consultar a criança e não leva alguns documentos, tipo cartão do SUS, que se faz necessário para o atendimento, e entra em contato. Luísa, você pode me mandar o SUS do meu filho? Eu estou aqui no dentista, eu estou aqui na consulta com a enfermagem, não estou de posse do documento. Eu só faço o print, igual a colega falou, e já envio e está tudo certo. Ah, que ótimo, que ótimo. Então para ti veio para somar, né, essa questão, né? Nossa, foi calçar uma luva. Eu gostei disso que tu falou dessa geração do vínculo, né? O paciente confia muito mais, né? A partir do momento que tem um sistema eficiente, que está conseguindo vocês têm acesso às informações dele, ele confia muito mais, né, na equipe. Eu gostei disso que tu falou, Luísa. Bem interessante essa parte. Sim. Eu acho que essa fala aí foi da colega Cida, que a gente trabalha na mesma estratégia, mas assim, faz sentido muito, e tipo assim, as pessoas, eles, logo no início, eles tinham assim, um certo receio em estar passando todas as informações pessoais, mas ao acompanhar o desenrolar das fichas, né, das fichas eletrônicas, eles acabam confiando muito mais, sabe, que você não vai usar aquilo de maneira, como é que eu diria no momento, para algo que não fosse legal, entendeu? Que vai ser algo que vai proporcionar o bem-estar dele mais na frente. Então, eles têm uma total confiança. Entendi. Gostei desse ponto, bem interessante, Luísa. Obrigado. Nada. Eunice, levantou a mão? Sim. Na verdade, eu estou bem surpresa e bem feliz em ver que a maioria dos meus colegas estão falando muito bem desse sistema, mas esse aplicativo tem deixado muito a desejar em várias situações. O aplicativo em si, não a tecnologia. Esse eSUS territorial, ele tem muitas coisas complicadas da gente fazer, sem contar que a gente tem que estar sempre sincronizando o sistema, e algumas colegas, quando fazem isso, às vezes o sistema some, às vezes as famílias somem, às vezes acontece algumas coisas que a gente tem que refazer todos os cadastros de novo. Então, eu fiquei bem surpresa e feliz, porque nem treinamento nós tivemos quando recebemos esse material.
A gente simplesmente recebeu, falaram que iam dar um treinamento e até hoje nada. Mas, enfim, a questão da informatização é muito interessante, é muito importante, sim. Antes a gente tinha um outro aplicativo que eu achava muito bom. Já esse, na minha opinião, estou tendo um pouco de dificuldade. Não estou falando assim em relação que é ruim a informação, muito pelo contrário. É maravilhoso o sistema, porque a gente tem uma agilidade, a gente tem uma facilidade quando a gente já está com ele pronto. Mas até ele estar pronto, mas até as coisas se encaixarem, mas até a gente não receber o treinamento adequado, não recebemos nenhum treinamento, na verdade. Isso tem dificultado um pouco o nosso trabalho, sim. Não recebeu nenhum treinamento? Não recebemos treinamento em relação aos tablets. A gente recebeu os tablets para termos as informações. O que a gente teve foi os profissionais que colocaram o sistema, que informatizaram o nosso trabalho, mas treinamento a gente não teve. Então, eu fiquei bastante surpresa e feliz, porque eu vi o comentário das nossas colegas, mas, infelizmente, eu não poderia deixar de falar que não é todo mundo que está totalmente adaptado a isso. Eu tive algumas dificuldades e eu só consegui porque algumas colegas com mais habilidades me mostraram o caminho. Aí eu fui seguindo. Que a gente mostra uma coisa e a gente vai encaminhando, mas treinamento não tivemos. E é isso. Mas nossa, ninguém aqui teve treinamento? Alguém... Aqui em Paragominas, na região na cidade que eu moro e que eu trabalho, não. Mas, nossa, como é que a pessoa aprende, então? Porque não tem outra pessoa para te ensinar, né? Vocês vão aprender como daí? Na verdade, a gente aprendeu com as colegas que já sabem um pouco de informática, que já sabem mexer em computador, que já têm habilidade nas coisas. E quando o programa veio para nós, as famílias, por exemplo, algumas famílias já vieram cadastradas, só que tudo bagunçado, ninguém sabe de nada. E outras famílias e outro sistema não veio uma única família sequer, ou seja, vai ter que ser todo mundo cadastrado novamente no sistema. Nossa. Então, é um pouco assim. Eu não entendi a fala das colegas, mas fiquei feliz, porque não foram todos. Eu queria até pedir desculpa por ser a única do contra, porque eu vi todo mundo falando as coisas muito bem, eu fiquei feliz, mas eu disse, eita, vou falar alguma coisa que não é totalmente a realidade. Não, mas é isso, quando a gente não tem um treinamento, uma política lá de cima que vem, como eu posso dizer, dando a infraestrutura, dando treinamento, fica de forma meio aleatória. Umas pessoas vão ter uma experiência melhor, outras vão ter uma experiência pior, dependendo das condições ali do posto, de como foi, né? Fica um pouco aleatório isso. Para ti pode ter sido um pouco mais corrido, mais dificultoso. Para outras pessoas, ou às vezes pegou uma pessoa que já tinha conhecimento de informática e tudo mais, pode ser mais fácil, né? Eu acho que todo mundo teve uma certa dificuldade com esse aplicativo novo. A informatização, repito novamente, é maravilhoso, como as meninas falaram, a gente tem um acesso mais rápido e consegue levar com mais facilidade, tanto para dentro da unidade, enfermeiro, recepção e tudo, ou até mesmo um paciente que precisa. Mas em questão desse novo aplicativo, desse novo formato de trabalho, que íamos ter o treinamento, não tivemos. E esse eu acho que é a parte mais difícil, porque às vezes some, às vezes não está lá, às vezes a gente tem que cadastrar de novo, e é um turbilhão na cabeça da gente. Você faz uma coisa, e depois você vai ver, ele não está lá de novo, porque o sistema não sincronizou, ou cai por exemplo, houve uma situação aqui na cidade, e a rede caiu. Passamos um determinado tempo, não sei se foi 4 dias ou foi mais um pouquinho, sem sistema. Então, o sistema achou que a gente não estava alimentando o sistema, e de fato não estávamos, porque não tinha como mandar as informações. Porém, não tem como você fazer
e quando sincronizar aí. Por quê? Porque ela é imediata. O que a gente recebeu foi que a gente faz todos os dias e manda. Não tem como eu fazer de ontem, porque o sistema não estava funcionando, não vai hoje. Entendeu? Então fica meio complicado. Você trabalhou ontem, mas o sistema não vai computar se você não lançar ontem. Porque não tinha sistema. Só vai as visitas, cadastro, as coisas quando tem sistema. Se não tiver, você trabalhou, mas elas não vão. Isso é uma questão que tem que ser ajustada ao longo do tempo, né? É importante ter... Sim. Obrigado, Eunice, pela participação. Cláudia Maria. Boa noite. Boa noite. Eu também quero falar um pouco sobre o que a Eunice está falando aí. Que bom, queremos te ouvir. Porque, assim, aqui também a gente está com dificuldade. Eu acredito que a maioria, pelo fato de a gente trabalhava antes com o aplicativo, ele era muito bom, né? Por isso que a gente tem essas informações quando a enfermeira precisa, alguém precisa. Porque a gente tem ainda o aplicativo no celular, a gente ainda não tirou ele. Mas o ESUS Território, para nós, está tendo dificuldade pelo fato da gente não ter tido esse treinamento e o sistema é totalmente diferente. Então, assim, eu vou falar por mim. Eu estou tendo um pouco de dificuldade. Eu estou aprendendo assim. A gente senta, as colegas, uma sabe um pouquinho, outra sabe outra, outra vai, ajuda numa parte, outra ajuda noutra. Assim a gente está indo. Estamos conseguindo, mas é que nem ela falou, tem algumas famílias que sumiram, a gente não sabe como encontrar, né? E essa situação de sincronizar também é um pouco difícil, pelo fato da internet ser muito ruim também. Às vezes a gente chega num lugar que não tem que ir para o posto para estar enviando, né? E às vezes chegar lá, a internet de lá também não ajuda. Então, assim, para mim, está sendo muito bom, é muito importante inovar, né? A gente tem que entrar nessa ideia, porque não dá, né? Não dá para voltar atrás. Mas aquelas pessoas assim que nem eu vou falar por mim, que tem um pouco de dificuldade com a informática, tá tendo sim dificuldade. Até os que têm habilidade estão tendo dificuldade nesse novo programa pelo fato de a gente não ter tido um treinamento. A forma de cadastrar nesse outro sistema é um pouco diferente do outro aplicativo que a gente usava antes. Então, a gente não está totalmente perdido pelo fato da gente já tinha uma habilidade com o outro aplicativo que a gente já trabalhava com ele. Mas, assim, antes a gente trabalhava com papel, aqui a gente quase 20 quilômetros longe da cidade, o nosso bairro. Então, uma vez por mês a gente ia na cidade, na reunião, levar a nossa produção para alguém digitar. Então, era muito complicado. Hoje não, está bem mais fácil. No aplicativo a gente enviava por mês, agora é diário, né? Mas eu acredito que vai melhorar. Um dia a gente vai conseguir acompanhar esse novo sistema. Gostei bastante da tua participação, Cláudio. De novo, a questão da logística, né, da questão da infraestrutura. Então, ter um sistema de internet, né? É preciso ter ainda internet. E a questão do treinamento, né? Porque isso, se tu não tiver treinamento, fica aleatório, né? Precisa ter uma política de formação. Então, juntamente com a aquisição do software, né? Do aplicativo, faz também a contratação de um serviço de treinamento, né? Isso é muito importante. E não aconteceu com a gente. Aí a gente fica assim, tem certo medo de sair, cadastrar a família de novo e depois dar uma consistência, né? E não fica legal para a gente continuar o trabalho e ter que fazer tudo de novo. Sim, é importante ter esse apoio, né, para ajudar, né, nesse processo. Seria bom ter mais apoio nisso, né? Mas, assim, com certeza trouxe mais agilidade no trabalho. Aqui no nosso posto, a gente tinha um computador. Nós somos 11 ACS. Só tinha um computador. A gente achou melhor colocar no nosso celular. A gente trabalhava com aplicativo, né? E agora, com os tablets, vai melhorar quando a gente conseguir acompanhar o sistema. Eu acredito que vai ficar bem melhor. Com certeza. Obrigado, Cláudia, pela participação. Bem interessante a tua opinião. A Audilene estava com a mão levantada, Audilene?
Aldilene não estava? Não? Quem é que estava com a mão levantada? Dom Sila estava com a mão levantada, não estava? Não, é só para complementar o que os colegas estão falando. Realmente, a gente recebeu um material tão sonhado, né, desejado, mas a gente não teve aquele processo de acompanhar a gente, ter um treinamento, dizer como ele funcionaria, né? Então, assim, muitas das coisas que a gente já consegue fazer foi, assim, questão o colega ajudando, né? A gente chegava na unidade, perguntava para um que já tinha conseguido, para o outro, e tem gente que tem mais facilidade que o outro. E, assim, questão de ir para YouTube e aprender também como fazer, né? Como usar ele. Então, tá caminhando, né, o processo, a gente está conseguindo cadastrar. Tinha colegas que já tinham bastante família cadastrada, não apareceu quase todas, né? Então, teve que fazer novamente um cadastro. E a questão da informatização, ela é muito válida, né? Só que a gente ainda tem o problema da questão da internet, que não é 100%, né? Que internet é internet, tem uma hora que vai falhar mesmo, a gente sabe disso, mas a gente precisa de mais orientações, né? De como esse aplicativo pode ser usado. Claro que as colegas falaram aí, nossa, fiquei assim encantada, né? Você conseguir ajudar o paciente ou o teu coordenador, enfermeiro, através de uma informação que você pode acessar e enviar rapidamente. Muito válido. Ótimo, Dom Celar. Acho que é bem isso, né? Então a gente tem como essa vantagem que vocês trouxeram, né? As pesquisas rápidas, a tomada de decisão bem facilitada, né? A gente tem os dados sempre à mão, a questão da organização, da rapidez, né? Para ter a facilidade para ter esse dado, não precisava daquele monte de papel, mas as desvantagens são essas mesmas, né? Questão da infraestrutura, da internet, do computador, tem um computador, não um computador para 11 pessoas é complicado, né? Tem que ter tem que ter bem mais computadores, né? E o treinamento para que a gente tenha uma padronização, né? Todas as unidades consigam ter acesso, consigam utilizar, né? Não depender de ter ou não ter uma pessoa que tem mais facilidade, né? Isso fica difícil. Quem tinha mais uma pessoa para falar? Nildilene, tu tava com a mão levantada, não tava, Nilde? Sim, professor. Ah, que bom. Então Levantei queremos te sim. ouvir. Pois é. Aqui na zona rural ainda é mais complicado ainda. No município de Paragominas, né? 84 quilômetros de Paragominas. Então, eu recebi o tablet também, eu e minha irmã, mas até o momento ainda não utilizei, por conta que eu não sei, eu sei usar, né, a informática, sim, já fiz curso, tenho curso técnico, mas a questão do aplicativo eu ainda não tive coragem de ir lá e fazer, porque nos meus cadastros não aparecem as famílias que eu já cadastrei, né, esse ano. Tem famílias antigas que tá aparecendo e mínimas, poucas famílias que aparecem. Então, eu estou esperando ainda esse treinamento para me poder usar. Ainda estou no papel. Estamos Ah, tendo essa dificuldade e sobre tem isso, algum. né? Mas E o que os gestores falam sobre isso? Qual é o posicionamento? Se tu diz para o coordenador do teu posto de saúde, como funciona isso se vocês pegam e dizem, olha, a gente não tem informação para mexer nisso. Qual é a resposta que vocês têm? pois é, até agora, então, né, o enfermeiro, né, da UBS, né, do posto de saúde, ele
não perguntou ainda nada sobre isso, né? E a gente está levando. E a coordenadora dos ACS, né, ela disse que no meio do mês, né, ia ter um treinamento. E a gente está aguardando esse treinamento, né? Era a data, parece que é dia 17, que é para ter esse treinamento, né? Aí vamos aguardar até esse dia para ver se vai sair. Ah, entendi. Alguém teve treinamento? E podia dizer como é que Até foi? agora Como é que não. funcionou? Ninguém que está aqui. Não, professor, Só ainda não. colocaram Não, os professora, vídeos. ninguém, Que, nenhum de nós. e vocês não pressionam a gestão, assim, nesse sentido? Assim, olha, Com ué, certeza. A eu gente não vou mexer, precisa. eu não vou mexer, eu não tenho treinamento. A, Eles a deveriam gente, tomar um a posicionamento. gente, que nem a colega falou, a gente vai aprendendo sozinhos. Porque vocês Ai, são meu pessoas Deus. Os esforçadas, né? colegas Mas não é o ideal. ajudando. Dilmara, levantou a mão. Dilmara? Oi, professor. Isso. Fale para Na nós qual é a sua... verdade, a gente pressiona sim a coordenadora. Eu sou da estratégia da Cidade Nova e o que ela passou para a gente é que a gente tem que mexer, fazer uso do tablet, mexer o máximo que puder. E aí, como a gente pretende deixar, né, na verdade, os serviços em dias, a gente, como as outras colegas, uma ajuda a outra. A gente monta equipe, quem sabe ensina a outra. E assim a gente está levando. Lá na nossa unidade, graças a Deus, tem fluído bem, mas não que a coordenação tenha nos dado suporte. Entendi. Eu não sei se vocês me entendem assim, né? Não, não querendo ser muito soberbo, mas eu estudo a área de política, né? E me parece muito ruim, assim, a gente vai mexendo e vai usando, né? Isso não é uma política para. Como é que vai dar certo isso, né? Vai ser baseado nisso. Vocês são pessoas que se esforçam e querem usar. E se a pessoa não tem tanto interesse, como é que funciona daí? O pessoal não vai mexer, Pois é. vai deixar o tablet de lado, não vai usar. Mas é muito cobrado que use, que cadastre, que faça, que aconteça, mas o suporte não está sendo dado. Complicado. Na verdade, é exatamente isso a colega está falando. Existe essa cobrança que a gente faça o uso do material para que as informações sejam mandadas. Só que a partir do momento que se quer que a gente faça um trabalho, tem que se dar o treinamento. E não está havendo essa comunicação, não sei ainda o porquê, porque eles falaram que iriam fazer. Então, a partir desse momento, tem colegas que nunca nem mexeram no tablet, ainda está na caixa. Por quê? Porque eles não sabem mexer, ou porque não querem mexer, ou porque só vão mexer depois do treinamento. E como o outro aplicativo que a gente trabalhava foi desativado, que era o ACS Lite, que era muito bom por sinal, as nossas informações estão todas lá. Então, todos os nossos cadastros, pelo menos o meu, vou falar por mim, ainda está lá. E eu utilizo as informações de lá, mas não que as minhas famílias nesse novo aplicativo já estejam cadastradas todas. Então, eles cobram que a gente use, que a gente faça, mas suporte nesse sentido de treinar, de orientar, de dizer como funciona, a gente não tem ainda. A gente está esperando que isso aconteça. E é Entendi. isso. Difícil, Anice. Acho difícil, assim. Alguns lugares vai dar certo, outros não vai, né? Vamos ver. Verdade. Estamos... Mas a gente Nilma, está levando, quem consegue fazer, está fazendo. que bom. Que bom que tem pessoas como vocês que se esforçam bastante, né? Para fazer dar certo, querem fazer dar certo. Sim. Nilma, pode falar, tu estava com a mão levantada. Oi. É isso. O meu tá aqui, eu tô olhando para ele nesse momento, tá na caixa, né? Uhum. Tu já mexeu nele ou não mexeu ainda? A gente. Não, eu já abri, já vi, já tentei sincronizar e não apareceu as últimas famílias que eu cadastrei. Como a moça lá que estava digitando na secretaria não devolveu todos os cadastros ainda, aí eu não sei se ela já terminou ou se ainda não, né? Aí eu não sei se a gente vai ter que refazer tudo de novo ou se depois a gente vai conseguir sincronizar todos esses que já foram digitalizados.
Essa é a dúvida que nós estamos, na verdade, né? Não é nem questão de não saber tanto, é saber se vai dar certo o que já está feito no sistema. Se a gente vai ter que dar baixa no que já tinha antes, porque as famílias antigas aparecem, as novas não aparecem, entendeu? E essas dificuldades que estão acontecendo para nós. No momento, as informações de sistema que a gente está tendo é o WhatsApp que está quebrando um galho, entendeu? Consulta, entrega de consultas, às vezes vem direto lá do sistema, da onde é agendado, consultas TFD mais urgente, que não dá tempo de vir no ônibus ou pelo enfermeiro, tudo a gente resolve pelo WhatsApp, na verdade, né? Muitas informações, cirurgia, agendamento de cirurgias, a gente consegue estar falando com as pessoas e procurando as pessoas através do WhatsApp, na verdade, porque do sistema mesmo do aplicativo ainda não estamos utilizando. Não vejo a hora de utilizar, estou até preocupada com isso, porque... E tem treinamento já na... Desculpa, te interrompi. Se a gente tem treinamento? Isso, não, já a gente tem está programado aguardando alguma esse coisa? dia. Mas programaram alguma coisa? O que estão falando sobre treinamento? Parece que vai ser dia 17 para a zona rural, não sei se é para todos, não sei como é que vai acontecer. Vamos aguardar, né, até esse dia para ir lá, senão a gente vai tirar um dia para ir ver essa situação, como vai ficar. Tá ansiosa? Sim, quero trabalhar com ele porque eu já estou com problema de coluna, de tanto carregar material dentro de uma mochila. Eu já uso na moto, aí eu já penduro a mochila já ali no guidão, que é para não usar muito peso, mas não vejo a hora de eliminar essas coisas antigas, né? Ah, com certeza, com certeza. Espero que seja, não demore tanto esse treinamento, não. Pois é. Obrigado, Nilma, pela participação. Valdeline, tá com uma levantada? Valdeline. Valdeline, liga seu microfone. Não é o dela. Colega, não estamos te ouvindo. Liga teu microfone. Eu estou ouvindo vocês. Agora nós estamos. Ah, tá. Tá bom, eu estava ouvindo vocês, ouvindo o professor. Sim, quando eu fui lá receber o TAB, a coordenadora, ela disse que era passou o vídeo, né, que era a gente mexendo. Eu levei até 2 cadastros de 2 famílias, tinha alguém disponível lá para me explicar como é que eu fizesse aquele cadastro, digitasse no tablet. Ela disse que não, que é uma coisa difícil, que é uma coisa que a gente não aprende dentro de 2 horas. E aí passou o vídeo, que era para mim ouvir no vídeo, através do celular, e mexendo no tablet, acompanhando pelo vídeo. Mas aí eu não consegui a internet lá na zona rural, é muito ruim. Eu estou na cidade, porque a semana passada eu não consegui acompanhar a aula, porque a internet começou a falhar, passei meia hora pelejando, aí eu saí para não atrapalhar os outros.
Aí agora eu vim para cá, porque é muito bom a gente ouvir a palestra, tirar dúvidas. Ó, se não fosse esse negócio aí, essa palestra hoje, o nosso professor, Daniel, ia achar que nós estávamos na maior maravilha com esses tablets, pelos comentários que as colegas colocou lá no fórum. Mas eu coloquei meu comentário como a minha dificuldade. Mas só que nós vamos conseguir, porque tudo a gente aprende nessa vida. Como ela disse, não é fácil, não é dentro de 2 horas que a gente vai pegar o jeito, mas a gente vai pegar o jeito. É só isso que eu queria falar, complementar o que a colega falou. Parece que todos saíram do ar. Ficou tudo em silêncio. Obrigada. O que foi que aconteceu de novo? Só desligar, moça, microfone. Tá. O Daniel saiu também. Eu acho que é a internet dele que está falhando. Eu acho. Na verdade, nós estamos ganhando as coisas por etapa, né? É verdade, Fia. Parcela. Verdade. Tipo A gente reivindicou o tablet, chegou o tablet. Agora vai vir o treinamento. Com certeza. O mais difícil, hein, colega? Eu creio que o mais difícil era o tablet. Chegou, né? O treinamento. E a gente vai aprendendo, como vocês falaram aí, uma com a outra, e quem puder fazer o curso faz, e vão se aperfeiçoando, né? Mas o certo mesmo é a gestão realmente passar o treinamento, né, para todos. Que nem esse negócio de sumir. É porque a gente tem que ter uma pasta lá para a gente salvar esses trabalhos na pasta, porque senão some mesmo. Aí, e aquele último vídeo, né, que foi passado lá fazer essas coordenadas é através de algum treinamento, alguma orientação de alguém que sabe, né, como lidar com a situação. Então, tá bom, minha filha, eu vou desligar aqui, que Deus abençoe, um abraço para todos. Aquele último vídeo que foi passado lá para sincronizar lá, a minha irmã fez, mas não deu em nada, apareceu as mesmas famílias que ela tinha antes. Então, tem alguma coisa aí que está faltando. Eu acredito que com o treinamento a gente vai ficar por dentro de tudo. Assim, a nossa colega falou sobre aquele dia que ficou aquele apagão, né? Que a gente ficou 3, 4 dias sem mandar. Eu mandei, no dia que faltou energia, eu tinha acabado de mandar, 3h30 da tarde, eu sincronizei. Porque eu tinha fisioterapia, né? Aí eu consegui encerrar por um dia. Aí mandei. Quando foi no outro dia, veio a notícia que tinha queimado o poste lá na secretaria, né? A gente não poderia, mas mesmo assim eu fiquei trabalhando e fazendo, né? Quando chegou, eu mandei a mensagem lá para o digirador para ver se tinha chegado realmente lá e chegou. Agora, eu não entendi assim por que a colega disse que não conseguiu, né? Todo mundo tem o número do digitador lá da secretaria, que ele recebe, né, na pasta. André. Porque quando eu mando, todo dia eu mando. Todo dia eu fiquei com medo, né, daquele dia. Aí todo dia eu mando. Aí eu pergunto para ele, chegou aí? Eu acho que ele já estava abusando já da minha cara. Chegou aí a produção, moço? Aí ele vai demorar um pouquinho. Mas seu nome? Aí eu mando, né? Já chegou tudinho. Aí eu já fico alegre já, porque, tipo assim, tudo que vem novo, né? A gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Mas com o tempo a gente vai aprender. É que nem o SUS, né? É um projeto muito bonito mesmo, mas eu acredito que vai ser
com o tempo vai chegar até a realidade, né, para a gente. Onde que no passado a gente ia passar por tudo isso, que a gente ia ter todo esse aparo para a gente, né, cursos, o tablet mesmo, foi tão sonhado, que nem a nossa colega falou, está nas nossas mãos, né, a nossa colega Valdilene falou que o mais difícil era o tablet, né? É uma vitória. Eu acredito, né? Porque com a nossa gestão aí, parece que eles fazem de tudo para atrapalhar a nossa vida. Mas todos os dias a gente tem que ser uma batalha. E dá certo. Mano, é por etapas. Seu Benedito, quer falar? Olá, boa noite. Não, a questão de... Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. A questão de cadastro, eu teve um problema. Não foi um probleminha, não. Foi um problemão, porque os meus cadastros de 2015 até 2020, praticamente 310 pessoas sumiram todo do sistema, não aparece. Então, eu teve agora eu vou ter que refazer todos esses cadastros que foi feito em 2015. Então, foram 5 anos digitados em outro aplicativo que não apareceu agora no sistema. Infelizmente, pelo menos eu não sei, vou procurar em quem recorrer para resolver esse impasse que existe. Então, vou procurar pessoas que possam me informar, o que posso fazer, ou então vou ter que refazer todos os cadastros. A questão do sistema, favoreceu, lógico, muito bem, seja bem-vindo a todos, o sistema, quem sabe a gente, no meu caso, já aprendi mexer com alguma coisa com a questão do sistema, com as colegas que são fantásticas, ajudam, orientam, e elas estão muito interessadas em ajudar as pessoas. Então, consigo fazer algo, mas não assim, meu sonho. Como diz a colega, eu espero que muito breve eu possa dizer assim, poxa, agora eu estou no pique e vamos chegar ao final. No momento, ainda estou assim um pouco acanhado, como diz a palavra, né? É só isso. O professor disse... voltou. Voltei agora. Que bom que já estavam discutindo, estavam conversando, coisa boa. Cheguei a voltar, não é ninguém, tá todo mundo conversando, coisa boa. Isso é importante. Tá vendo só? Valdeline, tu não consegui te ouvir falar, querida. Tá com o microfone fechado. Microfone. Oi. Aí. Agora sim, né? Isso. Como é que tá indo com a informática, Valdeline? Como está indo com as informáticas? Devagar, mas estamos indo. Que nem ela falando, com a colega cumprimentando os que elas já falaram, né? Aí eu peguei cadastro de 2 famílias lá e fui lá com a coordenadora. Quando eu fui receber o tablet, para ver se tinha alguém disponível para me explicar, para mim fazer o cadastro através, né, do tablet. Ela disse que não, que era uma coisa difícil, que não era dentro de 2 horas que a gente pegava o jeito. Aí ela passou um vídeo para mim ir olhando no celular, ouvindo e mexendo no tablet, né, acompanhando pelo celular. E deu os papéis, né, para nós continuar com os papéis trabalhando, e assim eu fiz. Mas esse tablet está dando uma grande utilidade para mim, que eu estou fazendo um curso através dele. Ótimo, né? Mas nós vamos pegar um jeito, como a colega falou, que eu estou por fora, porque eu moro lá na zona rural. Hoje eu estou conseguindo assistir a aula, porque eu vim para cá, porque a internet cai lá, é muito ruim a internet lá na roça, que é uns 50 quilômetros daqui para lá. Quando chove, cai as canelas do posto, a gente fica sem energia. Mas eu estou conseguindo acompanhar.
Aí eu peguei, me cadastrei na informática também, para mim fazer o curso de informática. Estou com mais de mês. Assim que disseram que nós íamos receber esse tablet e fazer também o curso online, aí eu já comecei a me preparar. Então, está dando de a gente acompanhar. Estou bem, estou feliz com os colegas, feliz com o senhor, professor, pelas dicas, pelas informações, pela ajuda, pelo esforço que o senhor tem por nós, né? Que é pouco professor que é assim. E, inclusive, eu fui lá hoje e refiz hoje não está à noite, a aula 9 e hoje à tarde a aula 11 no fórum comentário, que eu não tinha comentado, né? Eu deixei para comentar hoje. Então, lutando para a gente chegar junto lá. Só isso, uma boa noite. Parece que a internet que está ruim também. Ah, meu Deus. É, a Valdeline que ajeitou a internet dela e piorou do professor. Meu Deus, é mesmo, eu percebi que parece que ele saiu do ar. Tá pior do que aqui, que sobe e aí a internet fica ruim. Pessoal, tá conseguindo me ouvir? Vou seguir pela internet social. Sim. Hoje quem está assumindo é o senhor, né? Sou eu, hoje que tá comigo. A Mariana queria falar, não queria, Mariana? Vi que estava com a mão levantada. Tinha outra pessoa com a mão levantada. Liga o microfone, Amara. E, professor? Sim, Nilma, fala. Uma dúvida. Assim, eu estava lendo o material complementar e lá falava, né, que a criança, quando ela... Não sei se você está por dentro deste assunto. Ela sai do hospital, né, com a declaração de nascido vivo. Ainda que ela não consiga tirar a certidão de nascimento, que tem pais, né, que fica esperando o DNA, fica esperando, né, resolver outras situações, que a gente, a ACS, pode estar ajudando a tirar o cartão SUS dessa criança. Só que eu não segui lá no QR Code lá para saber direitinho como é que faz. Você sabe me explicar como é que faz? Nossa, eu fico muito triste em te dizer, mas eu não faço a mínima ideia. Não tenho conhecimento mesmo. Vou ser honesto contigo, não tenho conhecimento dessa questão mais prática, assim, de como está funcionando hoje, né? Até porque isso muda em cada região, né? Não saberia dizer que estado, em que nível que está, né? Esse tipo de registro dessa informação. Não sei se alguma das colegas sabe. Responder essa pergunta, eu sinceramente não tenho muita ideia, não. Fala, Lucimar. Mesmo que a criança não seja registrada, ela pode fazer teste do pezinho, ela tem acesso às vacinas, consultas, não tem nenhum problema. Você não vai conseguir tirar o cartão SUS antes que ela seja registrada por conta do CPF, que hoje em dia ela já vem com o CPF, entendeu? Mas ela não é possibilitada de nada. Ela pode fazer vacinas, ela pode fazer o teste. Estou um pouco rouca, entendeu? Por exemplo, no nosso posto, a criança, a primeira consulta, ela pode consultar sem o cartão SUS, as vacinas também. Aí, até a segunda consulta. Eu já detectei criança na área da zona rural, quando eu vou nas ações, com 1 ano de idade, que já fazemos todas as vacinas, mesmo sem o cartão SUS, mesmo sem a certidão de nascimento, porque para não perder. Mas a gente conseguir tirar sem a certidão e CPF não consegue.
Pois é, mas assim, isso aí eu já sei, né? Acontece sempre. Mas eu li essa parte, eu até tirei um print, eu achei interessante. Depois eu posso até colocar lá no grupo essa parte. E eu vou perguntar para o professor como é que faz, né, para ver. Mas tem um QR Code lá que a gente pode estar seguindo para ter mais informações sobre essa. Tu sabe que aqui no nosso município a questão do cartão SUS é bem complicada, né? Qualquer coisa eles já complicam. Se faz uma consulta em outro município, eles já transferem. É bem complicado aqui. É verdade. Vai de cada município. Tem muito problema com isso. A hora que tu descobrir, Nilma, tu divide com a gente lá no grupo. Sim. Sim. Nilma, não tem que apontar o celular lá para o QR Code para ele abrir a informação? Eu vou tentar. Isso. É porque eu estava no celular olhando, né? Vou abrir no tablet e vou colocar o no celular para ver. Agora eu fiquei curiosa, eu também vou tentar buscar essa informação. Mas assim, no material, assim, o professor ele pede muito para a gente estar lendo, né? Tem muitas informações bem legal, bem interessante, que às vezes a gente participa de muita palestra, de muita formação, que acaba não repetindo as informações, e essas informações a gente acaba não sabendo. E lá nesses materiais tem muita informação do nosso dia a dia que a gente precisa saber com mais clareza, né? E eu achei bem interessante. Por isso que é bom a gente ler. Ele está lá no e-book em forma de módulo, né? Módulo 1, 2 até o 8, né? Cada um tem uma informação para a gente abrir, que ele está em PDF e tem várias informações, né? Além do primeiro PDF, que é o e-book, né? Completo. Mas agora eu abri, só que assim, eu fui abrindo e lendo algumas coisas foram me chamando a atenção, mas agora esse daí também eu vou lá tentar ver. Que ótimo, pessoal. Gostei bastante de saber que vocês estão lendo, estão correndo atrás da informação, é isso aí. Isso é bem importante. Os e-books são bem completos, né? Então é importante a gente estar sempre dando uma olhada, correndo atrás da informação, tem bastante coisa interessante. Acho que a gente já falou da maior parte, assim. Acho que gostei bastante disso que você falando da questão do cuidado mesmo, que não é só o dado pelo dado, não é informação pela informação, é facilitar o cuidado das pessoas, é gerar maior vínculo com as comunidades. Então, os usos dos sistemas estão aí para isso, né? A gente trabalhar em cima de dados, de relatórios, a gente fazer ações conforme a realidade daquilo que a gente lê nesses relatórios, né? A gente está sempre atualizando esses relatórios, então, se mudou algum dado, se mudou alguma questão, a gente tem isso fácil, não precisava abrir uma nova ficha, ou enfim, isso ser mais fácil, ficar sempre atualizando os dados. E comentaram também no fórum sobre essa questão de facilitar o trabalho interdisciplinar, né? Então, que as pessoas trabalhem em conjunto, né? Isso é importante, ter o dado digital, né, para isso. Acho que já falamos bastante sobre a questão do eSUS, né? Então, ele é uma ferramenta que vem para simplificar o processo de cadastramento e atualização desses cadastros, né? As vantagens estão relacionadas à eliminação do uso de ficha, então, tudo que vocês falaram aqui, né? E reduzindo a questão dos erros e reduzindo o tempo de preenchimento, né? E facilitando o compartilhamento e a otimização da própria atuação de vocês. Quanto mais tempo vocês tiverem para atuar, para não ficarem perdendo tempo com o registro de dados, melhor, né? Para terminar, pessoal, eu trouxe um exemplo de um comentário do fórum. Acho que vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Eu vou ler aquele rapidinho. O processo de transformação digital, alcançando as tarefas na área de saúde,
é algo contagiante. A informatização da saúde no SUS, podemos dizer que ainda é novidade para muitos, mas é algo que veio para facilitar. No município onde atuo, essa já é uma realidade, trabalhamos informatizados, mas ainda estamos em fase de adaptações, fazendo uso do eSUS APS, né, através do eSUS Território e agora com o uso de tablets também. Tudo isso tem facilitado muito o trabalho para toda a equipe, considerando as condições de trabalho. Menos esforço físico, pois diminui a bagagem do dia a dia, as papeladas, então, exatamente o que está no material, né, fala bastante sobre isso, questão de facilitar, eliminar a papelada e facilitar, né, o trabalho do agente, sendo substituída pelo sistema de informação digital. As informações chegam mais rápido, a comunicação entre a equipe também é facilitada, que nem nos exemplos que vocês mesmos deram, né, de ter acesso ao prontuário muito mais fácil. Na UBS, a qual faz parte, chegou a ser implantado o prontuário eletrônico como posto modelo, mas no momento não está funcionando. As informações sobre as vacinas funcionam online através do app. Ainda no mesmo comentário, né? Ainda enfrentamos alguns desafios que a novidade oferece, principalmente com a conectividade à internet. Então, vemos que conectividade à internet é um problema de norte a sul do Brasil. As inconsistências do sistema e as faltas de dados quando o paciente não apresenta. Acredito que mais treinamentos para melhores profissionais ajudaria as coisas a fluírem melhor, mas analisando de forma geral tem sido muito positivo. O que eu gostei muito nesse comentário? Então, além de trazer a realidade, né, a importância, né, então diminui o uso do papel, facilita a questão da informação, facilita a comunicação. Além disso, ele trouxe como os dificultadores, né, então a questão da conectividade, da inconsistência, e também trouxe oportunidade de melhora. Se a gente tivesse mais treinamento, as coisas fluiriam melhor. Então, esse comentário eu gostei, ficou bem completo, porque ele traz tudo que eu tinha colocado lá no começo, né? Que eu falei que seria importante ter nos comentários de vocês. O que precisa ter nos comentários de vocês? Então, a importância desse uso, quais são os benefícios, né? Falar um pouco da realidade do trabalho de vocês, como está sendo, apontar os avanços e dificuldades e, principalmente, apontar como a gente melhora isso, né? Tá, temos problemas, ok, muito bom, né, trazer as dificuldades, mas e como a gente faz, então, a partir desse momento, como a gente faz para melhorar essa situação, né? Então, ali trouxe questão de treinamento, né, é uma boa sugestão. Ficou claro, como eu espero o comentário de vocês no fórum? É muito difícil sim. ou não? Ficou claro para mim. Eu estava até esperando a aula de hoje, né, essas informações, para me poder fazer o comentário do fórum, que ainda não fiz, mas tá bem interessante mesmo. Verdade. Cada qual fazendo com sua realidade, né? É verdade, Nilma. Mas está bem interessante, está bem explicado. Não é tão difícil, né? Não tá tão difícil de fazer um comentário nesse fórum, né? Acho que é trazer a realidade de vocês, avanços, oportunidades, né? E qual é a importância da informática e trazer uma dica, né? Uma sugestão, melhor dizendo, né? De oportunidade de melhora. Acho que não é tão difícil, é? Ou não? Acho tranquilo, né? Tá tranquilo. Dá para fazer. Assim, na verdade, cada fórum vai complementando o outro, né? E vai nos provocando a pensar e fazer a gente observar o que a gente faz, o que a gente não faz, o que acontece, né? O que não acontece, como a nossa equipe, como a nossa unidade desenvolve a questão do uso da tecnologia, né? Que, assim, não foi só para a gente de saúde, que foi complicada a questão da informatização. A gente sabe, lá na nossa unidade, pelo menos, logo que chegou os computadores, foi alguém que foi lá instalar, e outro depois foi tentar
ensinar as meninas, mas depois elas tiveram que ter um treinamento para poder começar a usar melhor, porque tudo que é novo, ele tem aquele impacto de rejeição, né? E com o tempo a gente vai se adaptando, e informática ela é assim, você tem que, na verdade, começar a mexer para ir perdendo um pouco do medo, né? E não foi fácil para elas, e para as médicas também não, que trabalham conosco. Mas teve treinamento, elas, hoje em dia elas já conseguem fazer a questão de triagem dos pacientes, jogar para as médicas para a sala, né, através do prontuário eletrônico, então está começando a fluir. Até mesmo a questão das vacinas, na sala de vacina melhorou bastante, porque muitas das vezes a mãezinha extravia a carteirinha da criança ou perde a carteira, vai lá no sistema da questão da vacina, que ele tem uma sigla, né? E consegue puxar todas aquelas vacinas que já foram feitas na criança. Então, assim, a questão do Covid, tem gente que chega lá, não, eu já tomei, eu não tenho a carteirinha, mas já tomei a terceira dose. A gente vai no sistema e procura, né, a nossa vacinadora procura, ela vai detectar que ele não tomou a terceira dose, ele tomou a primeira e a segunda, aí vai fazer a terceira dose. Então, é assim, é uma forma de ajudar também a evoluir, né? Porque, querendo ou não, daqui a um dia a gente simplesmente vai começar a fazer de casa agendamento, alguma coisa, futuramente, né? Então, a gente tem que ir se adaptando. Com certeza, de novo, acho que eu achei bem interessante que tu falou no começo ali, né, de que todos os módulos do curso... Ah, desculpa! Eu sempre confundo vocês, meu Deus. De novo com Docila. Muito nome parecido os nomes, eu confundo. Dom Sila, muito bem, eu gostei bastante do que tu falou no começo, né, que as matérias do curso, elas realmente são muito próximas, assim, né, então vocês vão utilizar os conhecimentos que vocês falaram sobre mapeamento, sobre diagnóstico, nessa parte do sistema de informação, tá tudo bem conectado, né, então isso facilita para quem está acompanhando o curso, fica bem mais fácil de fazer os comentários, né. No mais, era isso, pessoal. Não sei se mais alguém queria dar algum comentário, queria dizer mais alguma coisa. Professor, a informática é boa, só que aí tem as vantagens e as desvantagens. Ali no nosso posto está acontecendo que a moça da vacina, de abril para cá, não está aparecendo as vacinas das crianças, aquelas que estão atualizadas. Então, ela mandou que a gente procurasse pegar essas carteirinhas para estar trazendo para ela, para estar jogando no sistema, porque não está aparecendo as vacinas. Assim, complementando como a Docila falou, tudo bem, é uma forma ótima. Se caso perder a carteirinha, pode resgatar essas vacinas que a criança já tomou. Só que no nosso posto está acontecendo essa semana que muitas crianças, as vacinas sumiram, não está aparecendo aquelas doses que elas já tomaram. E aí ela não está sabendo como resgatar essas vacinas, e está meio complicado. É assim, por uma parte tem as vantagens e as desvantagens, né? Mas na continuidade tudo se resolve. Eu acho que nas desvantagens a gente tem falado bastante dessa falta de apoio, né? Falta de um suporte, Isso. tá? E quando dá problema, né? Verdade. Corre para quem? Quem é que tem que ter uma equipe para dar esse apoio, né? Para solucionar, né, professor? Assim como Perfeito. nós, olha, não tivemos esse treinamento, então só as nossas amigas, aquelas que sabem mais, né,
da informática que está nos ajudando. Então, nunca a gente vai saber o correto, o certo, por onde começar, o que está certo, o que está errado, porque nós não tivemos um treinamento, e assim tem que ter, né? Tem que partir de uma gestão mais forte para poder solucionar, não é verdade? Concordo. Então, Essa questão, a desvantagem vem de uma falta de uma organização, de uma questão política, né? Não é relacionado ao sistema em si, é relacionado à questão política, questão de falta de formação, falta de investimento, falta de... precisa melhorar. Precisa melhorar, a gente precisa melhorar isso aí, com certeza. Com certeza. Professor... Dom Sila. Não é de Nalva, é Dom Sila. Na verdade, o que aconteceu assim, a gente tinha uma pessoa que dava suporte para a gente, a essa pessoa que trabalhava junto com a nossa coordenadora, ela tirou licença para sem vencimento, né? Esse ano. Então, com a chegada do tablet, não colocaram, tipo assim, não procuraram treinar uma outra pessoa para nos dar esse suporte, né? Então, está vendo todo esse transtorno, na verdade, né? E a gente está aí, né, aguardando. Aí a gente não sabe se vai uma outra pessoa tem as mesmas informações, né, o mesmo treinamento, ou se está sendo treinada para poder nos orientar melhor. É isso, tem que ter esse cuidado, né? Isso tem que ser bem feito, né? Tem que ser um processo bem feito, bem articulado, tem que ser uma prioridade das equipes de gestão esse processo de treinamento, né? Não pode ser algo feito de qualquer jeito, né? Isso, e eu acho assim, que a pessoa que vai treinar, ela tem que ter a consciência que tem gente que sabe, já está bem evoluído, e tem gente que ainda não conseguiu se adaptar à questão do tablet, usar ele, né? Então, assim, a pessoa que for nos dar esse treinamento, eu acredito que ela tem que ter essa visão. Uns já sabem bastante, outros ainda estão encaminhando, né? Sim, com certeza, tem que ser uma pessoa que tenha essa paciência, tenha essa visão, né, não joga um vídeo, não faz uma coisa muito de qualquer jeito, né? Tem que ser uma pessoa que organize, tenha atenção e cuidado, né, nessa questão do treinamento. Bem importante isso. Acho que era isso, pessoal, por hoje. Acho que vocês sabem muito bem, então, achei que o pessoal teria mais dificuldade, o pessoal, pelas falas de vocês estão dominando bem as vantagens, as desvantagens, agora é realmente escrever isso aí. Acho que trazer isso aí para os fóruns, ler o material teórico, ver a videoaula, né, quem conseguir, e trazer um pouco dessa vida de vocês, trazer um pouco desse dia a dia para dentro do fórum, sempre trazendo um ou outro conceito do material teórico, ou alguma coisa que a gente falou aqui na aula, para juntar a teoria com a prática, né? Isso é muito importante. Por hoje era isso, pessoal. Eu agradeço bastante a participação. Hoje o pessoal falou, gostei de ouvir o pessoal falando. E um bom final de semana. Até semana que vem. Obrigada para você também. Para você também. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, não. Boa noite. Boa noite, Dom Sila. Boa noite, Valdeline. Obrigado pela participação. Eu agradeço por todos que eu ouvi do senhor e das colegas nesta noite. Foi Obrigado muito bom. mesmo. Vamos fazer o fórum lá, Valdeline. Vamos lá, eu estou sempre comentando nos teus comentários lá. Vamos melhorando. Tu tá melhorando bastante, Valdeline. Estou gostando de ver. Tá ficando bom. Esta noite mesmo eu melhorei um pouco o 9. Aula 9. Quando foi hoje de tarde, eu fiz a aula 11 lá no fórum, comentário.
Vou corrigir lá, vou corrigir lá e aí qualquer coisa eu vou botando um comentáriozinho embaixo e tu vai respondendo. E se precisar de mais melhorar, pode puxar na orelha, que eu estou aqui mesmo, eu quero Aê, aprender. boa. Ah, Tá que bom, coisa boa obrigada. ouvir isso, Aldeline. Isso aí. Isso aí. Tá, Até mais, boa noite. boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite, colegas. Nilma. É um prazer ouvir a voz de todas vocês. Boa noite. Boa noite, Cida. Obrigado pela participação. Boa noite, seu Benedito. Obrigado pela participação. Muito bom poder contar com o senhor aqui. Boa noite, Luísa. Boa Obrigado noite, pela participação. professor. Eu que agradeço. Pode terminar nosso macarrão. Alguém logo no jogo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Até semana que vem.